Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, subscreve para receber os próximos vídeos, tá bom? E então, hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? A minha história, como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Muitos de vocês me perguntam lá pelo Instagram, tem curiosidade de saber. E então, eu tô aqui hoje para trazer para vocês um pouquinho dessa história, tá joia? Então tudo começou pra mim em 2015, tá? Quando eu e meu marido, a gente passou um ano morando em Nova York. Decidimos ir pra Nova York, passar um ano sabático. Enquanto ele estudava inglês, eu fui escolher alguns cursos na minha área para começar a entender um pouquinho mais sobre as leis nos Estados Unidos, né? Eu sou advogada no Brasil, então busquei alguns cursos pertinentes em Nova York. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos na área de imigração, na área de taxes, tive a oportunidade de estagiar em uma corte também. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Meu marido estava lá no curso de inglês, tentando aprender, né, na prática mesmo. Foi uma experiência excelente, né? Escolhemos Nova York porque a gente pensou que Nova York é uma cidade que a gente poderia aproveitar enquanto a gente não tinha tido ainda a nossa primeira filha, nossa filha. Então, escolhemos Nova York, fomos lá, tivemos um ano excelente, né? E aquela vontade de ficar nos Estados Unidos só fez aumentar. Eu tinha tido uma experiência no exterior quando eu era muito nova, com 17 anos. Eu tinha feito um intercâmbio para o Canadá. Tinha sido uma experiência que me deixou uma vontade de morar no exterior por algum tempo. Então, depois que casamos, conciliou que meu marido também tinha essa vontade. Fomos para Nova York, passamos um ano. E lá foi plantada a sementinha para voltar para os Estados Unidos, né? Então, naquele ano, foi um ano que a gente experimentou a cultura, pôde realmente ter certeza que era aquilo que a gente queria. Então, no final de 2015, no final do ano, quando a gente estava pronto para voltar, a gente começou a querer ficar nos Estados Unidos. Mas é o que acontece, né? A gente não tinha feito nenhum planejamento ainda, a gente só foi com a intenção de estudar, passar aquele ano, ter aquela experiência. Então, ao final daquela experiência, a gente queria ficar, né? Fomos para várias consultas com advogados, apliquei para trabalhos sem muito saber ainda de como é que aconteceria, como é que poderia ser toda essa burocracia em relação a visto, né? Lá já tinha começado a estudar sobre isso, já estava entendendo, sabia que como estudante eu só poderia ficar trabalhando se eu tivesse em uma universidade, para ter uma oportunidade de OPT depois. Enfim, minhas chances de ficar trabalhando nos Estados Unidos naquela época era mínima, né? Eu apliquei para vários trabalhos, apliquei online e sempre ficava naquela parte da entrevista, né? Eu tinha entrevista e quando me perguntavam, você tem uma documentação, você precisa que a empresa aplique para algum visto ou você já tem a documentação para trabalhar? E sempre ficava naquela, né? Eu precisava que a empresa fizesse alguma coisa, tomasse uma atitude, iniciasse um processo migratório para mim, para que eu pudesse ficar legalizada nos Estados Unidos e aí sim ser contratada pela empresa. Então, já estava terminando o nosso tempo lá, né? Tinha uns 2 meses apenas de visto ainda e não estava conseguindo encontrar nenhum empregador que quisesse apostar num visto imigratório para que eu pudesse, de fato, trabalhar nos Estados Unidos e trocar o meu status, fazer o ajuste de status de estudante para o Green Card Holder, né? Então, o que aconteceu? A gente acabou voltando para o Brasil, não conseguimos fazer esse ajuste, né? Decidimos muito em cima da hora, não teve tempo de fazer esse planejamento, de buscar qual seria o visto ideal. Então, assim, fomos com a ideia de fazer uma experiência. Durante essa experiência, mudamos de ideia, mas não tivemos a oportunidade de efetivar, de fato, fazer esse ajuste de status. O EB2NW, que é um visto que hoje existe, naquela época era muito pouco difundido. Ele foi mesmo mais difundindo em 2016 com a decisão que houve em que a maioria das profissionais pode aplicar por si só. Então, naquela época, se houvesse aquele visto, eu poderia ter usado, né? Poderia ter lançado mão do EB2NW se as minhas qualificações ajudassem na época, óbvio, mas seria uma oportunidade, né? Eu estava lá nos Estados Unidos, estava passando o meu ano lá e quando eu decidi eu poderia ter aplicado, ajustado meu status e ter tentado nessa via. Mas, infelizmente, isso aconteceu em 2015. O EB2NW ainda não era tão difundido, não existia essa opção, né? Eu, de fato, eu teria que vir ou por um investimento ou arranjado algum empregador que fosse o meu sponsor, né? Então, não tive tempo para isso. Arrumamos nossas malas e voltamos para o Brasil. E aí,
em 2016, já no Brasil, começamos a pensar como a gente poderia voltar para os Estados Unidos de forma legal, né? Ainda em 2016, ainda não existia, né? Foi no final de 2016 a decisão que trouxe o EB2NW, vai ser uma opção aí para muita gente. Então eu continuei buscando empregos nos Estados Unidos e assim, sempre esbarrava no visto, né? Como eu era advogada no Brasil, não existia a possibilidade de eu exercer a advocacia nos Estados Unidos sem conhecer as leis americanas, sem ter feito uma graduação nos Estados Unidos, a não ser que eu fosse contratada para contribuir com o meu português, enfim, com alguma coisa jurídica mais específica, né? Então, continuei naqueles sites de buscas, tive algumas entrevistas e sempre ficava na questão do visto, né? O visto sempre foi um impeditivo para mim nessa época. Então, o que é que aconteceu? Meu marido tinha alguns negócios nos Estados Unidos, né? A gente sempre deu uma pontinha pro lado de cá. Então, a gente via, pelo menos ele vinha umas 2 ou 3 vezes por ano para cá e a gente decidiu vir novamente, né? Eu quis alinhar, conciliar com esses negócios que ele tinha aqui. Apliquei para várias universidades, né? Fui aceita em várias universidades para fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Então foi quando eu decidi passar outra temporada aqui nos Estados Unidos, agora fazendo o quê? Um mestrado nos Estados Unidos. Né? Anteriormente, em Nova York, eu tinha feito cursos que eles chamam de Continual Education, né? Que não seria um mestrado. Então foram cursos curtos, eu fiz um curso de Paralegal, eu fiz um curso de International Taxation e pontuais. Tá? Então, em 2017, no começo de 2017, eu apliquei para várias universidades, fiz todo aquele processo de aplicação para as universidades americanas para ser aceito no LLM, né? E a minha ideia era qual? Era fazer um LLM, certo? E aplicar para poder ser advogada nos Estados Unidos, sabendo que precisava ter o LLM antes na maioria dos estados, né? Aliás, somente a Califórnia aceitaria eu, como advogada no Brasil, aplicar para a prova da Califórnia, né, e fazer o bar. Mas a ideia era fazer o mestrado, de fato. Apliquei para várias universidades, fui aceita em algumas aqui na Flórida, né, mas aí a gente escolheu a de Orlando pelo fato do meu marido ter negócios aqui em Orlando. Então vim fazer o meu mestrado aqui na Barry University. Então, no início de 2017, eu recebi essas aceitações dessas universidades, escolhemos Orlando e 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida. Então, pensamos e resolvemos vir para os Estados Unidos, né? Vim grávida, comecei a minha universidade grávida e terminei ela com a minha filha já tinha nascido. Então, foram 10 meses de curso, né? E no meio disso teve o nascimento da minha filha, ela nasceu em novembro, então tive dezembro e já voltei em janeiro. Porque dezembro as minhas aulas foram até os meios de dezembro, então eu tive como repor algumas provas, enfim, mas em janeiro eu já tava de volta com ela bebezinha, ela ficava com meu marido em casa. E comecei a continuei, né, a faculdade, a universidade, a LLM até março. Então, essa foi o nosso primeiro ano nos Estados Unidos em 2017, depois que a gente voltou, né? Depois que a gente voltou para os Estados Unidos, a gente veio como estudante, né? Eu fazendo curso ou mestrado, e o meu marido veio como F2, como acompanhante, tá? Então, em março de 2018, eu finalizei a universidade em março de 2018, e a partir daí eu já fiz um pedido para a imigração do OPT, que é o Optional Practical Training. E o que é isso? É uma permissão para você trabalhar. Você pede essa permissão à imigração, você tem direito quando você faz cursos universitários, curso de inglês não lhe dá essa oportunidade. Então, assim que eu terminei minha faculdade, pedi, antes de terminar um pouquinho, porque demora meses para processar, enfim, fiz o requerimento do OPT, recebi o OPT e fui em busca do emprego, consegui um emprego. Comecei a trabalhar na área imigratória, busquei a área imigratória porque realmente já era a minha paixão e também, durante a universidade, eu prestei a clínica imigratória. Aí no Brasil a gente tem aquela prática jurídica nas universidades de direito e aqui nessa universidade que eu escolhi eu tive a oportunidade de fazer o Immigration Clinic, que é praticamente uma prática jurídica, onde você atende casos reais na universidade, você atua ali em todo caso, acompanha o cliente, enfim, do começo ao fim, para essas pessoas que têm menos condições. Então, pela minha experiência, durante a universidade, já ter esse envolvimento com imigração desde 2015, né, quando surgiu essa minha vontade, também aliado
com o meu trabalho no Brasil, que eu trabalhava trazendo imigrantes de outros países para o Brasil, então sempre foi minha paixão fazer essa transformação, né? Fazer parte da transformação de vida das pessoas no que tange mudar de país, sair da zona de conforto e mudar de vida. Então, quando terminou minha universidade, eu apliquei para um Optional Practical Training, daí comecei a buscar um emprego. Consegui um emprego na área de imigração, justamente o que eu queria, né, numa empresa, e essa empresa, ela foi o meu sponsor, né? Tive essa sorte de gostar muito do meu trabalho nessa empresa, a empregadora gostar do meu trabalho e aplicou para o meu Green Card. Então foi assim que eu consegui o meu Green Card, foi um EB2, sem ser o National Interest Waiver. Um EB2 por quê? Porque eu tinha um mestrado. Então não foi EB3, só muda o tipo de qualificação por causa da sua experiência, do seu background. Então foi um EB2 com o empregador, né? Meu processo, ele começou no departamento do trabalho, teve uma série de requisitos a serem cumpridos por parte da empresa que estava me contratando e no final das contas deu tudo certo, né? Eu fiz parte do meu processo quando foi peticionado ao USCIS, então foi uma trajetória muito legal de se acompanhar o meu próprio processo e ver que você tem, todo mundo, né, na verdade, dependendo do seu planejamento, você pode buscar essa escadinha, né, em que você vem estudar, depois da universidade você vai aplicar para um OPT, né, que os Estados Unidos ele tem a intenção de que o estudante universitário vem, né, aprende tudo aquilo na teoria, nas universidades, e ele lhe dá a opção, ele dá a oportunidade de você fazer a prática também nos Estados Unidos, ou seja, você tirar da teoria, né, que você aprendeu na sala de aula e botar em prática ainda no mercado americano antes de voltar para o Brasil, se fosse o caso, né. Então ele lhe dá aí, dependendo da sua área, de 1 ano, né, de Optional Practical Training, a 3, se você fizer parte daquele STEM, né, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, esse foi o meu caso, né? Eu tive o F1, fiz 1 ano de universidade, mestrado, depois eu apliquei para o OPT, em que eu tive mais 12 meses. Durante o meu OPT, o empregador teve interesse na minha contratação e fez a aplicação para o meu Green Card. Então, assim que eu consegui imigrar para os Estados Unidos. O que é interessante, né? Às vezes acontece com muitas pessoas que vêm fazer um curso universitário, busca emprego e consegue se recolocar no mercado de trabalho e até conseguir o visto migratório dessa forma, né? Esse foi o meu caminho, né? Muita gente hoje em dia já tem, graças a Deus, a opção de já vir com o Green Card, porque existe o EB2NW, né? Que tá mais difundido, como eu já falei aqui. Então, essa foi a minha primeira trajetória, foi a primeira parte, né, da minha vinda para os Estados Unidos e como tudo aconteceu no comecinho. No próximo vídeo eu vou continuar para vocês essa história. Espero que vocês tenham gostado e tenha inspirado vocês aí na trajetória de vocês. Até mais, gente!